Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Hydra versus Sardinha. Aqui eu vou te ajudar a investir de uma forma antifrágil e inteligente. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te contar por que é importante tomar cuidado com as quedas nos investimentos. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, ele passou as seguintes regras. A primeira, nunca perca dinheiro. E a segunda, jamais esqueça da primeira regra. E o que ele quis dizer com isso? Não é que você deve investir só em renda fixa pós-fixada, que você não pode ter volatilidade no portfólio, né, ou investir em renda variável. Não é isso. Inclusive, ele mesmo é um dos maiores investidores em renda variável. Mas ele trouxe essa questão da queda como primeira e segunda regra, porque o investidor ele tem que tomar muito cuidado, né? A ganância, né? Às vezes a gente tenta buscar uma rentabilidade muito acima da média, acaba trazendo muito risco para a carteira, e a volatilidade vai fazer com que ele tenha, em alguns momentos de caos, uma queda muito significativa no patrimônio. E o esforço que o investidor tem que ter para recuperar o seu dinheiro e voltar a ter lucro é muito maior do que a queda. Tá? Você cai, por exemplo, 50%, para você recuperar, você tem que ter uma rentabilidade de 100%, só para você voltar ao estágio zero. Então é isso que ele quis dizer, e eu vou compartilhar minha tela para a gente poder analisar um pouco melhor e trazer alguns exemplos. Eu entrei no site Clube dos Poupadores, na parte de simulador, ganhos para recuperar perdas na bolsa. Aqui embaixo tem uma calculadora bem interessante, onde você coloca um valor inicial e depois um valor final, e aí ele te fala qual foi o prejuízo e quantos por cento você tem que ter de rentabilidade para recuperar o que você perdeu. Então, nesse caso, eu vou colocar, só para a gente começar a brincadeira, R$90. Então, você teve um prejuízo de 10% e você tem que ter uma alta de 11,11% só para recuperar os R$10. Se você tiver uma queda de 50%, você tem um esforço muito maior, né? Você cai 50 e tem que subir 100. E vamos ver se a gente piorar a situação aqui. Se for para 80% de queda, você vai precisar lucrar 400%. Lembrando que esse percentual é para você voltar à estaca zero, tá? Só para você recuperar o que você perdeu, não é nem para você ter lucro, tá? Em cima do que você investiu antes, não. Então aqui, se a gente for para 90% de queda, você tem que ter um esforço de 900%. Imagina você ter que depender de, nos próximos meses ou anos, ter que esperar o seu investimento render 900%. Né? Tem investimento que talvez nunca vá chegar nesse percentual, né? Ou vai levar muito tempo. E aí, será que o investidor vai querer ficar com esse investimento e esperar todo esse tempo? Pode ser que ele nem recupere, né? Então, as quedas são muito prejudiciais e o ideal é você amenizar as quedas, né? Então, se você tivesse caído, por exemplo, 2%, né, a diferença no esforço aqui do que caiu para o que precisa subir ainda não é tão prejudicial para o investidor, né? Mas você viu que conforme vai ficando pior, né? Então aqui, se for 95, ainda fica próximo, né? Mas começou a ir para uma casa um pouco mais agressiva, aí o diferencial começa a aumentar, né? Então, 80%, 400% de volta. Embaixo tem uma imagem interessante, tá? Onde ele traz essa relação, tá? Desde 1% até 80%. E aí você pode pensar o seguinte, né? Willer, provavelmente deve ser raro os investimentos que têm uma queda muito expressiva, né? E eu vou te mostrar agora uma sequência de ativos em classes diferentes que tiveram quedas expressivas. Então, Magazine Luiza, né, uma ação, né, ela teve uma queda, deixa eu mostrar aqui, ó, desse pico aqui de 2020 até os dias atuais, de 84%. Né? Vamos jogar lá, ó. 84% Magazine Luiza teve de queda. Opa. 525% a pessoa tem que ter de recuperação para voltar a ter o que ela investiu. Quem começou aqui, né? Coloquei um cenário horrível, né? A pessoa que começou a investir aqui no ápice dela e está com o investimento até hoje. Inclusive, pessoal, eu vou tentar pegar sempre o pior cenário de cada um desses ativos, tá?
Próximo, Bitcoin. A gente teve uma queda aqui, deixa eu ver, de 46% e neste outro momento teve uma queda aqui de 68%, tá? Então, vou colocar aqui uma queda de 68%, 212%. Quem estava no Bitcoin aqui nesse pico e está levando o investimento até hoje, para voltar a ter o valor que ele comprou aqui, ele tem que ter 212% de alta nos próximos meses ou anos. Agora eu trouxe aqui um fundo de investimento imobiliário, tá? Que a princípio tem menos volatilidade, mas mesmo assim, olha só essa queda que eu encontrei neste específico aqui, ó, MXRF11. Vamos dar uma olhadinha. 34%. Isso de dezembro de 2019 a março de 2020. Então, 34%. Vamos colocar lá. Ó, vai ter que ter um esforço de 51%. Então, quem estava aqui nesse fundo imobiliário, que teve essa queda de 34%, vai ter que almejar aí pelo menos um aumento de 51%. Vamos dar uma olhadinha quanto que já aumentou desde essa queda aqui. Eu vou pegar aqui até os dias atuais, 13%. Então, por enquanto, ainda falta chão, né? Ações da Meta, parte lá do Facebook. Vocês vão ver que até empresa grande e dos Estados Unidos, que isso não é coisa só do Brasil. Eu vou pegar esse momento aqui, ó, esse pico até os dias atuais. 72% de queda, tá? Vou arredondar aqui para 70%, só para facilitar meu cálculo. Ó, 233%. Então, quem comprou aqui e está com a ação até hoje, tem que esperar aí que nos próximos meses ou anos, essa ação vai se valorizar 233% só para voltar a ter algum lucro, tá? E agora eu encontrei aqui no site Infomoney uma notícia de que títulos públicos têm queda de 25% em 2021. Então você pode reparar que eu tentei pegar de todas as classes. Peguei ações, cripto, fundo imobiliário, ações americanas. Peguei agora títulos públicos. Então o que aconteceu aqui? Títulos indexados à inflação, que pagavam uma taxa próxima de 3,4% no início de 2021, né, no papel com vencimento 2035, acabaram encerrando o ano com prêmios de 5,3%. E os pré-fixados aumentaram de 6,4% para 10,9%. E aí o que aconteceu na prática? De acordo com a B3, as baixas chegaram a 25,47% no papel Tesouro IPCA+, 2045, no acumulado do último ano, lá em 2021. Tá? Então, Willer, até título público eu posso ter uma queda tão significativa igual essa? Com certeza. Todo título público que tiver uma parte da taxa pré-fixada, você está sujeito à marcação a mercado. Outra queda significativa também nos títulos públicos foi no IPCA+, com juros semestrais e vencimento em 2055, em que em dezembro o papel recuou 1,4% e acumulou em 2021 uma queda de 11,54%. E para finalizar, o Tesouro Pré-fixado com um vencimento 2026 encerrou o ano com uma queda de 9,83%. Então você precisa estar muito atento com essas quedas, com essa volatilidade e tentar amenizar elas. E também na hora que você for montar o seu portfólio, tentar colocar percentuais menores em ativos arriscados, né, com mais volatilidade, para que quando tem alguma queda, algum momento como esses que eu estou mostrando para você, o impacto seja menor na carteira como um todo. E aqui, por último, para a gente finalizar o vídeo, eu entrei no site Mais Retorno, na parte de simulador de rendimentos, e criei uma carteira fictícia aqui bem simples, com 3 ativos. Tá? 60% em renda fixa pós-fixada, 20% em IVVB11 e 20% em BOBA11. Só para você ver quão importante é você amenizar as quedas, deixar sua carteira menos volátil para a rentabilidade acumulada no final de vários anos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou tirar o CDI, vou pegar só esses dois. Então, esse portfólio que eu montei, ele conseguiu, ao longo dos anos, ter uma queda muito mais suave. Tá percebendo aqui, ó, essa queda que foi bem significativa na Bolsa Brasileira
a carteira segurou bem e, consequentemente, para ela voltar a ficar positiva, né, e continuar crescendo, o esforço é bem menor. Né? E isso faz total diferença no longo prazo, tanto para o seu psicológico, né, para você poder manter uma carteira com menos estresse, né, mas também aqui para ter uma rentabilidade no longo prazo um pouco acima. Outro cenário que é interessante a gente analisar é março de 2020. Né? Repare que a gente teve uma queda muito significativa na Bolsa Brasileira, né? E a carteira acabou ficando mais tranquila, né? Menos volátil, caiu menos, e, consequentemente, a gente observa o seguinte, que a linha vermelha ela teve uma alta muito significativa, bem agressiva, se recuperou muito bem, e mesmo assim ela ficou abaixo da linha verde. Ou seja, você tem que ter um esforço, um resultado muito bom para poder voltar à etapa anterior, ao estágio anterior, e mesmo assim, quando você compara com uma carteira que caiu menos, você consegue ficar abaixo, tá? Por quê? Ela se recuperou muito menos? Com certeza, né? A alta dela não foi tão expressiva igual foi da linha vermelha. Só que o fato dela cair pouco, ela nem precisa ter uma alta igual essa do BOVA11. Tá? O fato dela ter crescido um pouco já fez com que, no longo prazo, essa carteira ficasse com 170% de rentabilidade contra 123%. Então, é isso que o Warren Buffett quis dizer quando ele colocou as duas regras. Jamais perca dinheiro e nunca esqueça da primeira regra. Se você conseguir montar um portfólio antifrágil, inteligente, diversificado, de uma forma que consiga reduzir as quedas nos piores momentos do mercado financeiro, com certeza, né, no longo prazo, você vai ser muito vitorioso, sua carteira vai se manter constante e a sua recuperação nem vai precisar ser tão agressiva para você voltar a ficar positivo. E eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês gostaram do conteúdo. Clica também em curtir e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E me siga no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimento. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.